Qual foi o maior presente que você já recebeu? E qual foi o pior já dado a você? Sua resposta para a segunda pergunta pode ser um presente material que você não gostou, particularmente por causa de sua aparência, funcionalidade, relevância ou até mesmo a mensagem subjacente do próprio presente. Sabemos que Deus ama quem dá e quem recebe com alegria. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que temos é de Deus. É por isso que lhe damos louvor e graça sempre que podemos. Nós glorificamos seu nome por causa de sua graça abundante e provisão constante para nós. A questão é que o diabo está sempre com ódio da conexão que compartilhamos com Deus. Ele está desesperadamente com inveja, portanto, está continuamente tentando nos afastar de nosso Pai. Pense no cavalo de Troia que foi usado pelos gregos para invadir a antiga cidade de Troia. Os troianos acreditavam que era um presente que simbolizava a paz, pois era uma majestosa peça de madeira. Mal sabiam que aquilo foi dado com o propósito de se infiltrar em sua cidade, causando a queda de Troia. É exatamente sobre isso que estou aqui para alertá-lo. Entre seus muitos truques, Satanás gosta de nos dar coisas disfarçadas de presentes, mas na verdade são armadilhas para nos distanciar de Deus. Como filhos de Deus, precisamos ser capazes de distinguir os presentes que são enviados por Deus e os que não são. Isso pode ser complicado porque os presentes ímpios podem estar nas formas mais sutis e dissimuladas, como presentes de amor, conexões e amizades. Como cristãos, confiamos que tudo vem de Deus. Por isso temos uma atitude inata de otimismo que nos faz perceber tudo como um presente a ser bem recebido. Então, quando alguém vem oferecendo algum desses presentes intangíveis, nós o aceitamos com alegria. Você certamente experimentou ter alguém em sua vida com um caráter que não refletia piedade e, em vez disso, exibia traços problemáticos. Essa é uma das consequências de aceitar presentes de conexão que Deus não permitiu. O diabo quer que normalizemos a aceitação de todos os presentes para promover seu plano de pecarmos inconscientemente. Olhe para trás e lembre-se das vezes em que você se distraiu e deixou o diabo fazer o que queria. Quais foram os chamados presentes apresentados a você? O Evangelho de Mateus nos conta como Judas, que era o discípulo de Jesus, recebeu dinheiro em troca de sua traição a Cristo. Foi um presente material, ou melhor, um suborno. Talvez o que ele tenha visto tenha sido um bilhete de ouro para a liberdade financeira ou uma chance de se tornar apreciado. Ele sabia que não, mas permitiu ser influenciado por Satanás. A boa notícia é que Deus nos abençoou com o dom da justiça. Temos a oportunidade de aprender com o erro de Judas e temos a capacidade de discernir se algo é de Deus ou do inimigo. Quais são as principais características dos dons que são realmente enviados por Deus e devem ser recebidos? O dom é uma ferramenta que pode ser usada para construir seu relacionamento com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia nos diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graças de Deus. As Escrituras se referem aos talentos e habilidades que Deus nos deu, mas também podemos aplicar isso a dons de terceiros. As coisas que temos, sejam coisas físicas ou relacionamentos com outras pessoas, podem fortalecer ou prejudicar a nossa espiritualidade. Imagine-se sendo estranho em reuniões sociais. Você é tratado com desprezo e dificilmente consegue manter uma conversa com alguém. Então, quando você está acostumado a ficar sozinho, um dos grupos o convida a se juntar a eles e ir a algum lugar onde acontecem atitudes pecaminosas. Pode ser uma boate ou um lugar conhecido por ter violência, qualquer ambiente que você possa imaginar. Vou lhe dizer qual seria a resposta mais provável e realista. Você está tão exausto por estar sozinho que a alegria de finalmente ser incluído supera a justiça com a qual Deus o abençoou. Mas é claro que você não percebe isso imediatamente. Então você ora: obrigado, Senhor, finalmente o Senhor me deu a chance de ter amigos. A oração de gratidão é admirável, no entanto, o crédito realmente pertence a Deus?
Ao olhar de perto, Deus lhe daria a chance de se conectar com outras pessoas ao custo de se entregar a um ambiente pecaminoso? Muitas vezes pensamos que somos tão fortalecidos pela sabedoria de Deus que não seremos enganados. O fato é que não podemos reconhecer plena e imediatamente os ataques espirituais comandados por Satanás, especialmente quando as pessoas são usadas contra nós. Sejamos realistas. Somos buscadores de atenção. Isso é o que nos torna vulneráveis. Ansiamos pelo sentimento de aprovação e carinho dos outros. Por isso, aceitamos presentes nessas formas, mesmo que a intenção ou caráter do doador não esteja alinhado com nossos valores morais. Nós nos acomodamos e isso é errado porque Deus está aqui para nos dar o que merecemos. Somos suas obras-primas e Ele preparou o melhor para nós. Caro cristão, o que vem de Deus nunca pode ser um instrumento de impiedade. Isso não quer dizer que devemos descartar tudo o que parece inutilizável para a glória de Deus. Você pode focar na sua intrepidez e usá-la para algo que possa aproximá-lo de Deus. A tecnologia, especificamente os dispositivos móveis, são um presente que pode atender às intenções do diabo se usado de maneira errada. Podemos reverter isso e usar a tecnologia para espalhar a palavra de Deus e tornar seu amor visível. É nisso que você e eu estamos trabalhando agora. E tenho certeza de que Deus está satisfeito em saber que estamos utilizando o dom da tecnologia de acordo com seus ensinamentos. Se criar uma influência positiva em seu bem-estar espiritual, você deve saber que é um presente feito sob medida, especificamente para seus melhores interesses. Se não pode ser usado para o chamado de Deus, não é um dom genuíno. O mesmo vale para o presente de amor que as pessoas nos oferecem. O amor deve ser recebido com o maior cuidado e deliberação. Um dos principais fatores do fracasso dos relacionamentos amorosos é a motivação do doador. Alguém quer te amar, mas quem é essa pessoa? Você tem que conhecer o caráter da pessoa que quer te amar, porque em alguns casos isso reflete o plano do diabo. Normalmente são pessoas que desejam estabelecer um relacionamento com você por prazer ou rebeldia. Corra e não olhe para trás, pois essa pessoa não é de Deus. O presente que ela carrega não é para você. As pessoas são facilmente propensas a ceder aos desejos mundanos. Não estou exagerando quando digo que o único em quem você pode realmente confiar é em Deus. Deixe-me lembrá-lo de como as pessoas podem enganá-lo com facilidade. Rebeca e Isaac eram pais que tinham óbvio favoritismo com seus filhos. Rebeca favoreceu Jacó, enquanto Isaac favoreceu Esaú. Por causa da bênção iminente de Isaac para Esaú, Jacó vendeu a ele uma tigela de lentilhas em troca de seu direito de primogenitude. Jacó sabia que Esaú era vulnerável devido à fome e aproveitou-se disso. Esaú, cego pela prioridade de saciar sua fome, concordou. Por causa do direito de primogenitude que Jacó comprou de Esaú, Jacó conseguiu enganar Isaac para lhe dar a bênção destinada a Esaú. Hoje, mesmo que o presente não seja necessariamente prejudicial, o motivo pelo qual lhe dão pode influenciá-lo. Nossas mentes e corações estão nublados com o instinto de pecar. É por isso que você está ouvindo essa mensagem, certo? Fazemos o possível para aprender mais sobre Deus, porque somente Ele pode nos limpar e purificar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Já fomos ovelhas perdidas, vagando sem pastor. Agora que Deus nos salvou e nos cobriu de graça, somos mais capazes do que nunca. Você não precisa descobrir tudo. Deus está sempre disposto a guiá-lo para o caminho certo, desde que você busque a Ele e a sua justiça. Se você já convidou inconscientemente presentes que não foram enviados por Deus, saiba que o dom do arrependimento é gratuito para sempre. Nunca é tarde para fazer uma mudança e ser guiado para lidar com esse tipo de situação. Como em Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Deus não conta quantas vezes você pede favores. Ele ama, especialmente quando confiamos em seu poder em tempos de confusão. Seja vigilante e fiel e Ele lhe dará a orientação necessária para seguir em frente. Lembre-se de que, mesmo antes de você perceber, o diabo pode identificar sua vulnerabilidade. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele o equipará com uma armadura que nenhuma arma do inimigo pode penetrar. Mostre ao diabo que não importa as circunstâncias, você está ao lado de Deus. Pode ser por meio da oração ou até mesmo tão simples quanto reproduzir essas mensagens no volume máximo. Com Ele, nenhum inimigo pode vencer. Pratique o dom da sabedoria de Deus e esteja sedento em reservar um momento para proferir esta oração antes de aceitar um presente. Deus, meu provedor constante, o Senhor é o único que sabe do que eu preciso. Peço sua orientação, pois fui presenteado com o que parece ser uma adição valiosa à minha vida. Ajude-me a ficar atento enquanto espero pacientemente por tua resposta. O diabo pode tentar usar os desejos do seu coração contra você, mas lembre-se sempre de que Deus fornecerá tudo o que você precisa em seu perfeito tempo. Independentemente do seu gênero, você deve saber que merece um casamento feliz e gratificante. Isso significa que você tem que se casar com a pessoa certa. Namorar ou casar com a pessoa errada, não importa a beleza exterior dela, irá desencadear um inferno na terra para você. Além disso, se não deixar que Deus corrija certas coisas em sua vida, você pode acabar sendo o motivo do inferno de alguém em seu relacionamento ou casamento. Aqui estão 7 tipos de mulheres que você nunca deve namorar ou mesmo considerar se casar como um jovem que deseja ter o futuro que Deus ordenou para ele. A mulher cheia de ego. Quem é a mulher cheia de ego? É aquela que vive para os prazeres desta vida. Ela não se preocupa com você, seus sonhos, seu presente ou futuro, ou qualquer outra coisa se isso não a fizer parecer atraente e influente para o resto do mundo. A mulher cheia de ego se preocupa mais com sua aparência e os elogios do mundo do que qualquer outra coisa. Uma pessoa assim não pode ser a auxiliadora ideal para um homem da maneira que Deus descreve em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O namoro ideal e o eventual casamento não são como um parque de diversões. Em vez disso, trata-se da guerra e das vitórias que vocês dois devem obter juntos. Quando houver abundância, a mulher ideal estará presente para administrá-la de forma que ela continue fluindo. E quando não houver nada, a mulher ideal estará ali para te fortalecer para seguir em frente. Uma mulher cheia de ego está determinada a ter o que ela não pode pagar, então ela procura relacionamentos que possam pagar por isso. Ela não ficará com o marido quando ele perder o emprego, nem se identificará com ele no dia da dificuldade. Se você quer ter um casamento confiável, sólido como uma rocha contra as tempestades, então não namore ou case com uma mulher cheia de ego. Ela vai esgotar você, e mesmo que fique na sua vida, nunca vai dar valor às pequenas coisas que Deus traz, deixando você como um marido esgotado, subestimado e desolado. A mulher imatura. Infelizmente, existem muitas mulheres imaturas em todo lugar hoje. Quem é a mulher imatura? É aquela que, embora tenha crescido fisicamente, ainda tem uma mentalidade de criança. Ela ainda precisa amadurecer para enfrentar a vida como deveria. A mulher imatura acredita que o casamento é como um conto de fadas onde um príncipe encantado vem e a leva para o seu reino, onde ela será tratada como uma princesa e viverá feliz para sempre. A verdade é que o casamento não é um conto de fadas. Um relacionamento genuíno deve envolver 2 pessoas maduras, capazes de lidar com os problemas e resolvê-los. Trata-se de 2 pessoas que conseguem cair e se levantar, sem ficar esperando que alguém venha mimá-las. Você precisa saber que o casamento é para adultos, não para crianças. Vocês 2 criarão filhos juntos. Isso significa que você precisa ter o que é preciso para criá-los, não apenas financeiramente, mas mental e emocionalmente. Filhos não criam filhos. Os pais criam os filhos. Se crianças criarem filhos, o destino deles estará em grave perigo.
Portanto, uma das principais coisas a se observar na mulher com quem você deseja namorar ou se casar é seu nível de maturidade. Pequenas coisas a fazem chorar como um bebê? Ela desiste diante do menor desafio? Ela sempre depende de outras pessoas para resolver problemas enquanto foge da responsabilidade? Ela é rápida em culpar os outros pelas decisões que ela mesma tomou e tenta escapar da responsabilidade por suas ações? Essas são características de uma pessoa imatura e você deve ser forte o suficiente para evitá-las. A mulher que sempre tem razão. Recentemente assisti a um vídeo da respeitada esposa de um pastor que estava compartilhando como seu caráter quase arruinou seu casamento e destruiu seu marido. Ela disse que cresceu em uma família que não sabia o que significava paz ou amor. Discussões, brigas e violências eram comuns. Ela cresceu amando o conceito de discutir e sempre sair por cima. Para ela, ganhar uma discussão a todo custo significava que ninguém poderia intimidá-la. Ela confessou que muitos de seus argumentos eram cegos e fora do ponto, mas nunca foi de admitir que estava errada por nada. E claro, ela tinha amigos que a incentivavam. Então, ela se casou. Ser casada com um homem quieto e gentil era como uma oportunidade de governar sua casa, até que ele começou a apontar esses defeitos para ela. Veja bem, ela nunca viu nada de errado nessas coisas, porque nunca ninguém teve coragem de chamá-la por medo de ser atacado. Pequenas coisas a perturbavam. Ela destruía itens quando estava com raiva, ela insultava e abusava verbalmente do marido, e muitas vezes ela nem conseguia se lembrar do que tinha feito. Seu marido foi paciente com ela até que Deus a ajudou a começar a ver a luz. Agora, nem todo mundo vai ter essa paciência. Nem todo mundo entenderá seu histórico, pois alguns também podem ter sua própria história. No entanto, você precisa saber que uma pessoa que quer estar sempre certa é um desastre esperando para acontecer. Tal pessoa não saberia como ser humilde em um casamento, ser corrigida, nem mesmo se desculpar quando estivesse errada. Este é um elemento de orgulho. Veja bem, uma pessoa humilde não está tão interessada em estar certa quanto em se comunicar com você para curar ou melhorar o relacionamento. Vocês dois vão experimentar o que significa estar certo e errado. No entanto, novamente, a vida não é sobre estar certo, mas ser humilde o suficiente para admitir que está errado, aceitar a correção genuinamente e ser ensinável. Uma mulher imatura frustrará a liderança de qualquer marido. A rainha do drama. Acabei de apontar um aspecto sobre a história que mencionei no último ponto. O segundo aspecto é o drama. Muitas mulheres adoram drama. Elas adoram reclamar por coisas pequenas, projetando que as coisas de um jeito ou de outro serão como ela quer. E se não for assim, elas fazem um escândalo. A rainha do drama não é a mulher ideal para se casar. A vida é mais do que drama. Sim, muito drama se revelará, mas não devemos viver por eles. Uma rainha do drama, que faz de tudo um problema, se recusa a se comunicar e ainda por cima culpa o marido por não amá-la ou se importar o suficiente e apenas o deixará esgotado, confuso e frustrado. Novamente, eu digo, o casamento deve ser uma parceria entre duas pessoas que assumem a responsabilidade de fazer os dois encontrarem conforto e descanso. A mulher manipuladora. Quem é a mulher manipuladora? Ela é aquela que gosta de mexer os pauzinhos e tirar vantagem de você. Ela é o tipo de mulher que diria qualquer coisa e faria qualquer coisa para obrigá-lo a fazer o que ela quer que você faça. Uma pessoa manipuladora prospera no engano. Por exemplo, uma mulher manipuladora que está namorando um homem razoável pode começar a abusar dele e desrespeitá-lo. No momento em que ela percebe que pode perdê-lo, sabendo que pode não encontrar alguém tão gentil e fiel a ela, pode começar a agir de maneira gentil apenas para que ele fique com ela. Isso é manipulação. Uma mulher que age de maneiras diferentes de seu verdadeiro eu para conseguir o que quer de você é uma mulher manipuladora. Você não precisa dessa pessoa em sua vida, porque tudo pode acontecer e ela pode te colocar em uma situação problemática séria, onde só Deus pode te salvar. A mulher negativa. Isso é tão simples quanto parece. A mulher é negativa. Esse é o tipo de mulher que não vê nada de bom ou positivo em nada. A mulher negativa vê impossibilidade em todas as possibilidades. Ela vê um problema em cada oportunidade e jamais o encorajaria a ir além do seu limite. A mulher negativa é de natureza passiva.
nada satisfaz, nem mesmo você, por mais que você se esforce. Ela nunca vê nada de bom em seus esforços, nem em seu caráter. A mulher negativa tende a importuná-lo e compará-lo com os outros, sem nunca apreciar você, nem seus atos ou visões. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 25, versículo 24: melhor morar em um canto do telhado do que dividir uma casa com uma esposa briguenta. Agora, enquanto você é solteiro, evite e certifique-se de não acabar ficando com uma pessoa negativa como esposa. Esteja com a mulher com quem você não tem vergonha de compartilhar seus fracassos e glórias, assim como Adão fez com sua esposa Eva, pois a Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mical, a esposa de Davi, por outro lado, demonstrou essa negatividade quando ele dançou em honra a Deus, e ela o desprezou em seu coração. Deus viu e a puniu por isso. A mulher voltada para a carreira. A mulher voltada para a carreira pode ser uma surpresa nessa lista. Mas a verdade é que uma mulher voltada para a carreira não será uma ótima parceira no casamento. Agora, há uma diferença entre ser uma pessoa de carreira e uma pessoa voltada para a carreira. Deus quer que você se torne a melhor versão de si mesmo, em termos de carreira e em todos os outros aspectos. No entanto, Deus não quer que seus filhos sejam movidos por essas carreiras até que se tornem seu próprio Deus. Uma pessoa voltada para a carreira fará qualquer coisa por ela sem pensar duas vezes, mesmo que isso signifique jogar fora o que Deus lhe dá. Ela prefere seguir sua carreira a construir um lar da maneira que a Bíblia diz que somente as mulheres podem. A mulher ideal entende que sua família vem em primeiro lugar, seus filhos e seu cônjuge. Embora o marido e a esposa possam trabalhar se concordarem, ambos também devem entender que precisam estar lá para cumprir seus papéis de pais para com os filhos e de parceiros para com o cônjuge. Deixe-me esclarecer isso, por favor. Juntamente com compreensão, comunicação e paciência para você ter o lar ideal que Deus diz que pode ter, você precisa praticar o padrão de Deus na escolha de um parceiro e em sua cultura dentro do casamento. Se você usar as regras do mundo, obterá resultados do mundo. Mas se você usar as regras de Deus, obterá os resultados de Deus. É muito importante que você aprenda os sinais que Deus usará para identificar a pessoa certa e conectá-la a ela. A pessoa certa é aquele indivíduo que Deus separou para se conectar com você de uma maneira especial. Isso levará a sua jornada juntos, como marido e mulher servindo ao seu propósito aqui na Terra. Essa pessoa pode vir de qualquer lugar e através de qualquer situação que Deus considere melhor. Às vezes, as condições em torno de sua conexão não seriam tão emocionantes ou coloridas quanto você imaginou que seriam. No entanto, por meio de um espírito maduro e da compreensão da orientação de Deus, você saberá que Ele está usando essas coisas para revelar que é essa a certa. Uma das coisas desconfortáveis que Deus usará para revelar a pessoa certa para você é que, independentemente de seus sentimentos em relação a ela, sua conexão desfrutará das bênçãos de Deus mais do que com qualquer outro possível parceiro que você possa encontrar. O que quero dizer? Honestamente, aprendi que às vezes Deus não usa a atração emocional como base para confirmar um relacionamento que Ele está trazendo para a sua vida. Você pode não se sentir atraído à primeira vista pela pessoa com quem Deus quer que você esteja. No entanto, ela é a pessoa certa para você. Aquela por quem você pode sentir atração pode ser aquela com quem você não consegue encontrar paz. Portanto, você precisa ser guiado por Deus e não por seus sentimentos. Lembre-se que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus, o coração. Você pode perceber que outros relacionamentos e atrações não estão progredindo e carecem das bênçãos de Deus. Então você conhece a pessoa com quem Deus quer que você esteja. Este é um sinal que Deus está usando para revelar que esta é a pessoa certa para você.
Você não precisa concluir que não foi chamado para o casamento ou que nunca encontrará a pessoa para você porque os esforços anteriores para se conectar com outras pessoas não tiveram as bênçãos de Deus. Se você tem acompanhado as mensagens deste canal, deve ter nos ouvido explicar que se Deus coloca um contentamento em seu coração para estar com alguém, você não é chamado para uma vida de solteiro. Você não deve deixar que as decepções do passado lhe digam que Deus não está dizendo. Se você for chamado para uma vida de solteiro, não terá o desejo de estar com ninguém, mas encontrará sua completa satisfação somente em Deus. Será bastante desconfortável se aventurar em um relacionamento após o outro sem encontrar a paz ou a bênção de Deus. No entanto, isso pode ser apenas um sinal de que Deus está reservando você para a pessoa certa que Ele preparou para você. Depois de encontrar a pessoa certa, você verá a mão abençoada de Deus no relacionamento. Outra coisa desconfortável que Deus usará para revelar a pessoa certa a você é que Ele usará as falhas de cada um dos dois para destruir suas expectativas imaturas de amor verdadeiro em um relacionamento conjugal. Normalmente, todos nós crescemos com uma percepção do que é o amor verdadeiro que nos deixa entusiasmados por encontrá-lo e experimentá-lo com alguém algum dia. A verdade é que, à medida que você progride com Deus, Ele usará a realidade de suas próprias imperfeições e as imperfeições da pessoa certa para destruir essas fantasias. Veja, as expectativas, especialmente as irrealistas, são a mãe da decepção. Você está fadado a ir de infelicidade em infelicidade e de desgosto em desgosto, desde que se apegue a expectativas imaturas e irrealistas de amor. A Bíblia nos mostra o caráter do verdadeiro amor em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode ser desconfortável ter que se libertar dessas expectativas imaturas de amor e lidar com a realidade de suas diferenças de personalidade e imperfeições individuais no relacionamento. No entanto, isso o ajudará a se tornar mais maduro, aberto à paz de Deus e abraçar sua vontade. Um relacionamento mais comprometido é produzido quando, mesmo depois de ver suas partes não tão belas, essa pessoa ainda escolhe estar com você. Um relacionamento não terá alicerce para durar se você tiver que esconder seus defeitos, com medo de que eles não te amem mais se descobrirem eles. Deus revelará suas partes não tão belas a essa pessoa e usará o compromisso dela, apesar dessas falhas, para quebrar suas expectativas. O amor verdadeiro e os casamentos ordenados por Deus não são construídos sobre emoções ou histórias de tendências que você pode encontrar nas redes sociais. Você pode não ter frio na barriga ou noite sem dormir pensando nessa pessoa. Você pode não sentir uma pele brilhante. No entanto, você encontrará a paz que vem da unidade de seus desejos com o desejo de Deus. Quando Deus está conectando você com a pessoa certa, isso acalmará a turbulência em sua alma que você teria se estivesse com outra pessoa. Isso é mais fácil falar do que fazer, mas vai bater em sua imaginação de uma forma positiva porque o amor produzido será genuíno e eterno. Finalmente, uma coisa desconfortável que Deus usará para revelar a pessoa certa a você é que Ele usará as coisas realmente difíceis em sua vida para aproximar vocês dois. Normalmente, conflitos e dificuldades separam as pessoas. No entanto, quando esta é a pessoa certa para você, Deus usará suas inseguranças e as coisas difíceis pelas quais você passa para estabelecer sua conexão. Agora, é claro, isso nem sempre acontece, mas se Deus está envolvido em trazer alguém para a sua vida, as coisas destinadas a mantê-los separados, na verdade, fortalecerão seu vínculo. Além disso, ao se complementarem, Ele sempre dará a vocês alguém cuja vida e insegurança os desafiam de tal forma que levem vocês dois a um terreno comum em Deus, santificando assim cada vez mais seu relacionamento
e construindo-o sobre o fundamento da divindade. Por que Deus faz isso? Ele faz isso para lhe dar as condições em que seus olhos possam sempre se voltar para Ele e onde sua fé possa crescer. O que quer que não o desafie, não o amadurecerá. Portanto, Ele lhe dará um relacionamento onde você crescerá para encontrar sua segurança completa em Deus antes de tudo, e não na pessoa que Ele está lhe dando. Deus permite condições imperfeitas para nos ajudar a crescer na fé. Da mesma forma, Ele lhe dará uma pessoa imperfeita para ajudá-lo a crescer em sua dependência dele. Ele usará essa pessoa para ensiná-lo a aprender o amor divino, a procurar andar na graça ao ver as imperfeições de seu parceiro. E aqui reside a nossa esperança. Se isso for ordenado por Deus e envolver organização divina, prosperará. O Salmo 133, versículos 1 a 3, nos fala sobre a bênção que repousará sobre nós quando houver harmonia em nosso relacionamento uns com os outros. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Um bom exemplo disso é que se você passou por certas dificuldades na vida, Deus lhe dará alguém que o desafiará a parar de cuidar de suas feridas e abraçar a cura de Deus. Isso será bastante desconfortável porque gostamos de pessoas que nos dizem que não há problemas em cuidar de nossas feridas. Mas a verdade é que você não ficará melhor com pessoas assim. Portanto, Deus lhe dá alguém cujas próprias dificuldades o ajudou a crescer para que ele te desafie a ser melhor. Vocês dois terão compreensão e amor um pelo outro à medida que crescem através desses conflitos. É uma estrada esburacada, mas é o caminho para a paz, a satisfação e a realização abençoada por Deus no casamento. Você está se sentindo mal porque seu coração está doendo por causa de alguém? Veja no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 5, o que Deus disse ao profeta. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Naquela época, as pessoas se afastaram de Deus e se recusaram a se arrepender, assim como algumas pessoas fazem hoje. Elas avançam em suas práticas pecaminosas como um cavalo de guerra avançando para a batalha, sem perceber os perigos envolvidos. Talvez Deus esteja permitindo que seu coração seja partido, porque Ele quer lhe ensinar algo. Talvez o Senhor queira que você se afaste de seu pecado e volte para Ele. Ou talvez seja simplesmente uma consequência de suas ações. De qualquer forma, é importante refletir sobre por que você está se sentindo magoado e o que pode aprender com isso. Então vamos falar sobre algumas possíveis razões pelas quais Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por alguém. Em primeiro lugar, pode ser um alerta para afastar-se do comportamento pecaminoso ou uma maneira de ensiná-los sobre o perdão. Nem sempre é fácil abrir mão de algo que nos faz bem, mas se não estiver alinhado com a vontade de Deus, é hora de seguir em frente. Às vezes, quando alguém nos machuca profundamente, nos apegamos à dor e nos recusamos a perdoar. Mas Deus nos chama para perdoar os outros como Ele nos perdoou. Nem sempre é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Em tempos difíceis, é fácil sentir-se perdido e sozinho. Mas se nos voltarmos para Deus, Ele pode nos ajudar nesses momentos e nos dar a força de que precisamos para vencer. Outra razão é que Deus pode estar tentando ensinar a você uma verdade eterna, que Ele pode transformar tudo em bem para aqueles que o amam. É uma verdade tão importante que Deus está permitindo que você experimente dor e insatisfação na terra para ajudá-lo a aprender. Veja, Deus não transforma tudo do jeito que queremos que seja. Ele só mostra sua graça para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo, se arrependem do pecado e verdadeiramente o amam. Pense nisso como água. A água tem o poder de refrescar qualquer um, mas só refresca
quem a bebe. Da mesma forma, Deus pode transformar todas as coisas para o bem, mas apenas aqueles que o amam poderão desfrutar do seu poder. Então, o que significa amar a Deus? Significa guardar seus mandamentos. Significa não se rebelar contra Deus quando as coisas não acontecem do seu jeito, mas em vez disso, continuar o amando e confiando nele. Eu sei que não é fácil continuar amando a Deus quando seu coração está doendo tanto, mas lhe digo, vale a pena. Deus está constantemente procurando nos mostrar que Ele pode transformar qualquer coisa em bem se continuarmos firmes na fé, não importa o que aconteça. É como um treino. É difícil, mas é bom para você. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, saiba que Deus está usando este momento para edificá-lo, torná-lo mais forte, para lhe ensinar uma verdade eterna que você levará consigo pelo resto de sua vida. Portanto, continue amando a Deus nas tempestades da vida, em todas as experiências, mesmo na dor de um coração partido. Porque quando o fizer, você experimentará toda a bondade de Deus, e isso é algo que nenhuma circunstância jamais poderá tirar. Caro cristão, Deus pode estar permitindo que seu coração sofra tanto por causa dessa pessoa, porque Ele está tentando mudá-lo e moldá-lo. Veja, a confissão do pecado é ótima, mas o arrependimento é ainda melhor. Confessar seus pecados é apenas reconhecê-los, mas o arrependimento é se afastar deles. E é isso que Deus quer para você. Ele não quer que você continue repetindo os mesmos erros. Jesus não veio apenas para perdoar nossos pecados, Ele veio nos chamar ao arrependimento. E o arrependimento também não é uma coisa única, é uma escolha diária de se afastar do pecado e se voltar para Deus. Mas por que Deus permite que sintamos uma mágoa tão intensa por alguém? Bem, às vezes é porque Ele quer que percebamos que estamos dando muita importância a essa pessoa em vez dele. Ou talvez Ele queira que aprendamos algo sobre nós mesmos e como nos relacionamos com os outros. O arrependimento é um dom da graça e não é fácil. É como deixar para trás uma vida de escravidão ou uma cela de prisão, mas nos liberta. E quando nos arrependemos verdadeiramente, tornamo-nos mais semelhantes a Cristo. Então, se você está sentindo a dor de um coração partido, não diga apenas "sinto muito" a Deus e depois volte para seus velhos hábitos. Afaste-se do seu pecado e volte-se para Ele. Ouça bem, Deus poderia ter deixado seu coração ser partido por alguém para expor um ídolo de relacionamento em sua vida. Não estou falando daquelas estatuetas douradas que você vê na igreja católica ou nos filmes. Estou falando de colocar suas esperanças e desejos em um relacionamento ou em uma pessoa mais do que em Deus. É como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo. Simplesmente não funciona. Somente Deus pode preencher esse buraco em nosso coração. Então, se você está sentindo que aquele relacionamento era tudo para você, talvez seja a hora de examinar se você o está colocando acima de Deus. O Senhor pode estar mostrando a você que precisa confiar mais nele. É fácil depender de uma pessoa ou de um relacionamento para nos fazer felizes, mas isso não é sustentável. Somente Deus pode nos satisfazer verdadeiramente. Então, se você sente que aquela pessoa era tudo para você, talvez seja a hora de mudar seu foco para Deus e pedir a Ele que preencha esse vazio em seu coração. Outra maneira pode ser que Deus esteja tentando avisá-lo. Sabe quando sua mãe fala para você não tocar no fogão quente, mas você faz mesmo assim e se queima? Sim, é como o que Deus faz. Ele nos avisa sobre coisas que podem nos machucar, mas às vezes não ouvimos. E quando não o fazemos, Ele pode permitir que isso aconteça para que possamos aprender com isso. Por exemplo, Jesus avisou a Pedro que o negaria 3 vezes, mas Pedro não ouviu e então aconteceu. Então, se você está se sentindo ferido agora, talvez seja a hora de ouvir as advertências de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Se seu coração está doendo agora por causa de alguém, console-se em saber que Deus tem um propósito para isso, seja para mostrar onde você pode estar colocando suas esperanças e desejos, para avisá-lo ou para ensiná-lo a confiar mais nele. Portanto, reserve um tempo para orar
e pergunte a Deus o que Ele está tentando lhe mostrar. E lembre-se, você não está sozinho. Enquanto crescia, eu jogava futebol e nosso treinador sempre nos alertava para não corrermos pelo meio do campo desatentos. Ele dizia: em um jogo, os jogadores adversários verão sua distração e simplesmente tomarão a bola de você. Claro, sendo os garotos teimosos que éramos, tentamos ouvir seu aviso, mas eventualmente todos aprendemos da maneira mais difícil, sendo totalmente dominado pelo outro time. É assim com Deus também. Ele nos avisa quando estamos no caminho errado, mas às vezes não ouvimos. Estamos tão focados no que queremos, no que pensamos ser o melhor para nós, que ignoramos seus avisos. Quando ignoramos os avisos de Deus, as coisas podem ficar mais difíceis e confusas. Então, se você está aqui hoje e seu coração está doendo por causa de alguém, tente sempre lembrar que Deus está permitindo que isso aconteça por um motivo. É a maneira dele de nos ensinar uma lição da maneira mais difícil. Pode doer agora, mas no final, tudo fará sentido. Se você está passando por um momento difícil, saiba que Deus está com você. Ele vê a sua dor e está junto com você para confortá-lo. Mantenha seus olhos fixos nele e confie em seu plano. Lembre-se, ele te protege, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você.